Na década de 80, 90, a igreja falava muito sobre o arrebatamento, o fim das coisas, a volta de Cristo. Mais de uns anos para cá, de décadas para cá, inspirada por modas, a igreja diminuiu um pouco essas falas. E nós temos preocupado muito nos tempos atuais, em falar sobre a vida terrena, sobre como vencer os momentos aqui na terra, e temos nos esquecido de olhar para aquilo que é mais importante, que é a eternidade. Então, nessas 7 terça-feiras, iremos falar sobre o fim das coisas. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Vou ler na mesma versão que vocês. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Podeis assentar. O pessoal da mídia tiver um slide que eu mandei aí, pode colocar aí rapidinho. Nós vamos falar nessas próximas 7 terça-feiras sobre esse tema tão atual, que é a escatologia, o estudo do fim. E nós precisamos compreender como vai ocorrer de acordo com aquilo que é o nosso manual, aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós como instrução. O que a Bíblia Sagrada diz sobre esse tempo do fim? Quando será? Está perto? Está longe? É apenas uma ilusão? É realidade? E nessas 7 terça-feiras vamos estudar esses temas, iniciando por hoje, o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Semana que vem, as 70 semanas de Daniel. Na outra, a volta de Jesus, promessas, profecias e a esperança da eternidade. A grande tribulação, o milênio, o grande trono branco, e encerraremos com o nosso pastor presidente, novos céus e nova terra. Como eu já disse, é de fundamental importância que nós, como Igreja do Senhor, estudemos essa parte tão importante. Você pode notar que cada vez mais a igreja tem deixado esse tema de lado, tem se dedicado à teologia da prosperidade, às coisas da terra. Você pode notar isso, uma simples pesquisa na internet. Olhe os grandes influenciadores, pregadores cristãos da internet. Você vai encontrar centenas de milhares que falam sobre prosperidade, sobre finanças, sobre liderança. Mas pode contar no dedo, pastor Saulo, aqueles que falam especificamente sobre escatologia, sobre os fins dos tempos. Uma grande referência ainda nos dias de hoje é o pastor Napoleão Falcão,
mas um homem que vem há décadas e décadas falando sobre o assunto. Você não encontra grandes pregadores que se dedicam exclusivamente a esse tema, porque esse tema muitas vezes não dá ibope, muitas vezes não dá audiência, muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que a igreja do Senhor precisa ouvir ainda nos dias de hoje. É chegado os últimos momentos. Nós lemos aqui essa passagem bíblica, onde Jesus vai até Jerusalém com seus discípulos conhecer o templo que havia sido reconstruído por Herodes. Herodes, querendo ser um governador popular, reconstruiu o templo de maneira magnífica, com mármores brancos, coisa linda. Disse o historiador que havia pedras de mais de 1 tonelada naquelas paredes, que quando se chegava a 1 quilômetro de Jerusalém, já via a luz do sol brilhar sobre aquele grande templo. E todos os discípulos, empolgados, admirados, olhando a grandiosa construção, andando ali com Jesus, eles dizem: e aí, Jesus, o que o Senhor nos diz sobre isso? E Jesus diz a eles: não ficará pedra sobre pedra, tudo passará. Então, indo eles ao Monte das Oliveiras, os discípulos o questionam: mas Jesus, então nos diz o que é o futuro, o que temos para os fins dos tempos, o que vai acontecer? E aqui eles não estavam referindo sobre a derrubada do templo mais uma vez no ano de 70 pelo imperador Tito, mas eles estavam questionando Jesus sobre os fins dos tempos, sobre os últimos momentos, sobre quais seriam os sinais que o Senhor estava colocando para a volta do Filho. E nós precisamos compreender tudo isso. Nós precisamos entender da importância de estarmos atentos à volta do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, fala 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Jesus do que a primeira. Existem mais de 1.500 passagens na Bíblia falando sobre a volta de Jesus, sobre o início dos fins dos tempos. Se nós, como igreja do Senhor, acreditamos, confiamos que Ele veio na forma humana, que Ele aqui esteve na terra, que Ele levou sobre si os nossos pecados, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, nós precisamos acreditar que Ele vai voltar para nos buscar. Nós temos que ter essa esperança. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do povo de Deus. E nós precisamos, como igreja do Senhor, tirar os olhos da terra, tirar os olhos dessa vida passageira e olharmos para a eternidade. O Senhor nos escolheu, nós somos igreja santa do Senhor, nós somos noiva escolhidas por Ele, e nós precisamos viver olhando para a eternidade, olhando para as mansões celestiais. Eu sempre digo aonde vou, o que é 100, 120, 80 anos que vamos passar aqui, perto da eternidade que vamos viver com Cristo. É apenas um momento passageiro, mas nós nos entretemos, nós nos colocamos e damos tanto valor para esse momento, nos enchemos de atividades, fazemos tudo para ter uma vida maravilhosa aqui, e muitas vezes estamos esquecendo de olhar para a eternidade, olhar para aquilo que realmente importa, aquilo que deve ser prioridade na minha e na sua vida, olhar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero falar com vocês, brevemente, sobre alguns sinais que foi dito aqui na Bíblia, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que ninguém sabe o dia, a hora e a data, porque se soubéssemos a hora que o ladrão entraria na nossa casa, nós estaríamos esperando ele. Mas a hora é incerta, mas nós devemos ser como as virgens prudentes, estar à espera de Cristo em todos os momentos. Nós temos essa tendência de viver a vida como se fôssemos viver para sempre. Nós temos essa mania de viver a vida como se Jesus fosse voltar, mas ainda no futuro distante. Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar ainda essa noite.
Ele pode voltar daqui a 5 minutos. Eu posso nem terminar essa mensagem, porque Ele já tem voltado para nos buscar. Nós precisamos levar a sério a volta do Senhor Jesus Cristo. Está chegando os últimos momentos. Mas o que diz a Bíblia sobre os sinais da volta de Jesus? Quando isso iria acontecer? Será que todas as profecias já se cumpriram? O primeiro sinal da volta de Jesus é o aumento da corrida tecnológica. Diz os cientistas e os estudiosos que na década de 80 dobrava-se o conhecimento humano a cada 20 anos. No início de 1900, dobrava-se o conhecimento humano a cada 50 anos. Demorava-se 50 anos para se dobrar o conhecimento da humanidade. Mas depois do ano de 2000, nos dias atuais, nós estamos dobrando o nosso conhecimento a cada 9 meses. A cada 9 meses, nós dobramos tudo aquilo que nós sabemos. O celular novo que você comprou 6 meses atrás, hoje já está obsoleto. Já tem o iPhone 16, Pro, Max, X, não sei o que lá. E amanhã, daqui a pouco, vai vir um novo e já ficou obsoleto. A inteligência artificial chegou recentemente, revolucionando tudo aquilo que nós conhecíamos sobre tecnologia. Quando a gente achava que não tinha mais para onde mudar, vêm-se novas tecnologias. Estamos chegando a um limite, ao momento onde nós teremos mais para onde fugir. É chegada a última hora. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4 diz: mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo. Cele o livro até que o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Sinais dos últimos tempos, onde o conhecimento aumentará, como tem acontecido de hoje. Quando muitos correrão de um lado para o outro. Quando foi escrito essa profecia, eles andavam a pé. Para andar 50 quilômetros era uma dificuldade. Mas hoje, você pode almoçar no Brasil, jantar nos Estados Unidos, estar na Europa no outro dia, e no Japão no outro jantar. Você pode correr o mundo todo, de um lado para o outro. Este é um sinal que está chegando a volta de Cristo. O conhecimento está se aumentando. A ciência se multiplicou. O médico hoje consegue operar uma pessoa a 10, 20, 50 mil quilômetros de distância da sua casa, através da tecnologia. Hoje você pode falar com qualquer um, em qualquer lugar do mundo, vendo a pessoa imediatamente, porque o conhecimento e a tecnologia estão aumentando cada dia mais. É um sinal dos últimos tempos. Um outro sinal que brada aos nossos ouvidos é a natureza. A natureza brada do Senhor Jesus Cristo, a sua volta. Deus tem usado ao longo de toda a história a natureza para revelar a sua ira e a sua justiça. E diz a Bíblia que nos finais dos tempos ela se revelará conosco. Os sinais estarão em todos os lugares. Mateus 24, 7, que lemos: uma nação guerrará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremoto em várias partes do mundo. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e o agitar das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Será que tem alguma relação com o que vivemos atualmente? Essa noite para amanhã, eu estava lendo antes de vir para cá. Um dos maiores furacões já registrados na história da humanidade irá atingir a costa da Flórida. Alguns cientistas dizem que ele pode atingir uma categoria nunca atingida na história da humanidade. Ser um furacão categoria 6, com ventos de mais de 320 km por hora.
Sinais que nunca aconteceram, cada vez mais têm se intensificado. Mas pastor, no passado também aconteceu coisas assim, mas nunca com a frequência que está acontecendo nos dias atuais. Para vocês terem ideia, no século X tiveram apenas 32 terremotos, pastor Charles. No século XIII, 115. Século XIV, 137. Século XVI, 253. Século XVIII, 640. Século XIX, mais de 2.100 terremotos aconteceram. E no século XX, mais terremotos que todos os séculos passados juntos. A natureza está bradando, a natureza está nos dizendo, é chegado os últimos dias, é chegado os últimos momentos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos. É chegado o momento de nos levantarmos para morar nas mansões celestiais. Desperta aquele que dorme. É chegado os últimos dias. É chegado as últimas horas. Diz os cientistas, pastor Charles, que o sol está envelhecendo, que ele já aumentou a temperatura em 3 graus nos últimos tempos, e que continuando da forma que está, ele irá aumentar mais 4 graus, e vai começar um processo de fundição, porque ele está ficando velho. Está chegando os últimos momentos, a natureza está bradando, tsunamis têm acontecido, as águas, enchentes têm entrado nas cidades. Vimos o que aconteceu no sul recentemente, uma enchente de proporções catastróficas, nunca registrada antes na história. A natureza está bradando, é chegado os últimos tempos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos. Romanos 8:22 diz, pois sabemos que até agora, toda a criação geme, como as dores de um parto. A natureza está gemendo, a natureza está bradando, é chegado o tempo, como dores de partos, onde Jesus voltará para nos buscar. E o início do fim está chegando. Jesus vai voltar muitas vezes, e muitas vezes nós estamos brincando, vivendo como se ele nunca voltaria, se isso fosse uma ilusão, uma utopia, apenas uma história de um livro antigo. Mas nós somos Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo e precisamos viver como tal, à espera da volta do Messias, à espera da volta do Criador. É chegado os dias difíceis e nós precisamos ficar atentos. Outro sinal muito claro da volta de Cristo, sinais sociais. O mundo está em crise. Nós lemos aqui, haverá fome nos últimos tempos. A ONU diz que existem mais de 100 milhões de pessoas em situações de rua. Mais de 100, quase 1 bilhão de pessoas não têm moradia digna. Os recursos aumentam, a tecnologia aumenta, mas continua aumentando a quantidade de pessoas vivendo em situações de pobreza, em situações de falta de vulnerabilidade social. O mundo está em crise. Outro aspecto social, diz que em 2016 a 2020, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. Tragédia social. Você abre o jornal e é tragédia atrás de tragédia. As coisas se acumulam. Tem uma outra pesquisa que diz que o Brasil desperdiça mais de 150 milhões de toneladas de comida todos os anos. De um lado você tem 1 bilhão de pessoas que passando fome. De outro você tem um desperdício gigantesco. Porque o Senhor Deus nos deu a terra para que produzisse para todos. Mas o homem tem se corrompido. O homem tem se esquecido do próximo. O amor ao próximo tem faltado. E a caos social tem acontecido. Porque nos últimos dias isso aconteceria. Esse é um sinal da volta de Cristo que precisamos ficar atentos. Sinais políticos, Mateus 24:7. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Nós não estamos vivendo guerras. Nós tivemos Ucrânia contra a Rússia. Nós estamos tendo Israel em uma guerra constante. E isso são as mais notificadas. Mas existem mais de 100 conflitos armados em todo o mundo. A guerra é constante. Nós investimos, o mundo investe
muito mais em defesa, em armas, do que na segurança alimentar, do que em saúde e em educação. Porque o mundo está vivendo em guerra. O mundo está vivendo. E isso é o prenúncio do fim. Porque é necessário que haja país contra país, nação contra nação, para que surja o anticristo, com a solução de união de todas as nações. Esse é o princípio do fim. Fique atento, povo de Deus, é chegado os últimos dias, é chegado os últimos momentos, é chegada a última hora, e isso não é apenas historinha, é a nossa realidade, é o Senhor Jesus que vai voltar para nos buscar. Assim, quando Ele veio para a terra, se fez homem, esteve aqui, morreu e ressuscitou, assim Ele virá para buscar a sua igreja. Eu lembro que, quando chegou perto do ano 2000, havia um ditado, né, pastor Charles? Minha avó falava que estava na Bíblia, que 2000 chegará, mas 2000 não passará. As pessoas tinham esse medo, as pessoas ficaram assustadas, muitas viajaram porque achavam que seria a última oportunidade, outras saíram gastando incontrolavelmente, porque o mundo ia acabar, não precisava pagar. Outras ficaram reclusas, aproveitando os últimos momentos. Mas havia essa expectativa. Mas passou-se o ano 2000, e já são 24 anos de lá para cá. Mas parece que, com essa expectativa quebrada, nós achamos que isso nunca mais vai acontecer. E nós estamos vivendo como se Jesus não voltaria mais. Nós nos brigamos com os nossos irmãos, nós ficamos com raiva do nosso irmão. E depois eu resolvo isso. Depois eu me acerto com ele. Não tem depois, querido. Você pode, neste momento, o Senhor Jesus Cristo voltar para te buscar. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo vai nos buscar coletivamente. O estudo da escatologia geral. Mas também Jesus pode nos buscar hoje individualmente. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós podemos não estar mais. Ele pode te buscar individualmente. Nós precisamos estar preparados em todos os momentos, em todos os minutos, em todos os segundos. A nossa prioridade deve ser estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo pode deixar para depois, menos a nossa salvação. Tudo pode esperar, menos o nosso relacionamento com Cristo, menos a nossa responsabilidade de viver uma vida em santidade com o Senhor. Porque está chegando os últimos dias, é chegado a última hora. Quinto item que mostra que estamos vivendo nos últimos dias, e esse talvez seja o mais acentuado, aquele que nós vemos com tanta facilidade: a depreciação dos valores morais. Nunca antes na história nós vemos uma sociedade onde o certo, às vezes não é certo, onde o que era errado, às vezes não é errado. Aquilo que é certo, as pessoas ficam em dúvida. O que era inaceitável no passado, hoje já é normal e aceitável na sociedade. Tudo de mais absurdo que nós vivemos tem se tornado o padrão desse mundo. As pessoas perderam o senso de moralidade, perderam o senso daquilo que é os mandamentos de Cristo. Nós vivemos tempos difíceis, tempos complicados, onde o pecado já não é mais condenado. Muitas vezes é admirado, muitas vezes aplaudido. E aqueles que, como nós, buscamos viver uma vida em santidade, muitas vezes somos ridicularizados, somos menosprezados, somos reclamados, porque a santidade não está mais na moda. Mas nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. A santidade sempre precisa ser a pauta da nossa vida. A busca pela santidade deve ser uma busca incessante, minha e sua como igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele irá buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que ama e adora a Ele acima de todas as coisas. O mundo está de mal a pior. É chegado os últimos dias. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo 3, versículo 1. Paulo dizendo a Timóteo:
Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Será que essa passagem tem alguma relação com aquilo que nós estamos vivendo? Será que nós encontramos, na sua maioria, pessoas assim, onde cada um quer apenas a si e o outro que se vire, onde o amor ao próximo tem se esfriado e da mesma forma o amor a Deus, porque não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. As pessoas estão numa correria desenfreada atrás de bens materiais, atrás de ter uma vida financeira melhor, não que seja ruim, mas não pode ser prioridade. A nossa prioridade é Cristo, a nossa prioridade é a nossa salvação, a nossa prioridade é chegar dos fins dos tempos e estarmos preparados para Ele. Nós estamos vivendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, à espera do noivo. O noivo foi fazer morada para nós, e em breve irá buscar a sua noiva. Nós somos a noiva, nós temos que estar à espera do noivo, puro, santo, à espera do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas são maravilhosas aqui na terra. É muito bom ter uma vida financeira abençoada. É muito bom você conseguir altos graus na sua empresa. Você construir um império aqui, é maravilhoso. Mas nada disso pode logar o lugar da prioridade do Senhor na sua vida. Nós precisamos ter uma vida de moral. Nós estamos vendo uma inversão de valores, onde no mundo lá fora tudo é permitido, tudo pode, desde que o prazer da carne. Não, o Senhor nos disse: aquele que me quiser, siga a mim e siga a sua cruz, carregue a sua cruz e me siga. Nós somos fiéis, nós somos igreja do Senhor, nós não podemos nos contaminar com aquilo que o mundo diz. É chegado os últimos tempos, todos os sinais estão aqui. Para vocês terem uma ideia, pastor Charles, dizem que, por dados oficiais, que existem mais de 55 milhões de abortos por ano no mundo. 55 milhões de assassinatos. E nós temos visto as pessoas defenderem com unhas e dentes o direito de matar um bebê no seu útero. É chegado os últimos tempos. As pessoas perderam o amor. As pessoas perderam a referência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Nós estamos vivendo na última geração. É os últimos momentos de degradação moral. E não se enganem, todas as vezes no passado, onde o povo se voltou contra Deus, o seu juízo veio. E vai chegar o tempo onde virá o juízo de Deus sobre a nação, virá o juízo de Deus sobre a terra, sobre todos esses pecados. É chegado os últimos momentos. Sabe por que as pessoas diziam que de 2000 não passará? Elas não tiraram isso da cabeça. Mas é porque a cada 2000 anos há um grande acontecimento na história da humanidade. Quando a humanidade deu 2000 anos, o Senhor destruiu o mundo através do dilúvio. Noé se salvou para que estivéssemos aqui. Passado mais 2000 anos, pastor Saulo, o Messias veio como homem nessa terra nos trazer esperança. E de lá para cá, já são 2024 anos. É chegado o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. O juízo dele virá sobre as nações. E nós, como igreja pura e santa, temos que estar preparados para a sua volta. Temos que estar preparados para o dia que ele virá para nos buscar. Essa é a nossa esperança. A coisa está tão feia na situação moral, que hoje adolescentes no Brasil de 16 anos que cometem crime, não pagam por os seus crimes.
Mas existem lugares no mundo que eles querem deixar crianças de 4 anos escolherem o seu sexo, escolherem se querem ou não fazer uma mudança de sexo. Ah, o pai não concorda, não precisa mais naqueles lugares. Basta ele relatar à professora que faz uma carta, e se o pai e a mãe reclamar, ele perde a guarda do filho, e o filho vai para outro. Porque o mundo está perdendo a sua moral. O mundo não sabe mais ao que é certo e o que é errado. O pecado está superabundando no mundo. E esse é um sinal dos últimos tempos. Nem preciso dizer sobre as questões LGBT. As pessoas perderam o sentido do que é certo. Tudo pode. Se eu fosse falar todas as letras aqui, eu acho que eu ia ficar até amanhã, pastor Anderson, falando. De tanto de coisa que invento. Porque as pessoas perderam a sua moral. É chegado os últimos tempos. É chegado o tempo onde não vai ter lugar para a igreja do Senhor nessa terra. Porque Cristo irá nos buscar. Cristo irá tirar o seu povo santo, puro e adorador a Ele. E levará para morar nas mansões celestiais. Assim como o Senhor escolheu Noé, Ele escolheu a sua igreja para salvar, para limpar e para viver os últimos momentos com Ele. É chegado o tempo da igreja do Senhor se levantar, de nós sermos o diferencial aonde nós estivermos. Exemplo de moralidade, exemplo de caráter, exemplo de homens e mulheres tementes a Deus, que esperam a volta dEle ansiosamente. Nós precisamos ansiar pela volta de Cristo. Muitas vezes quando alguém diz, Deus podia voltar logo, Jesus podia voltar logo, a gente pensa, a vida dele deve estar muito ruim aqui, que ele quer ir embora. Mas esse deve ser um sentimento meu e seu como cristão, de viver a mansões celestiais, de viver com Cristo. A gente vê, eu, pastor Charles, nós vamos muito em velório, né, pastor Charles? E quando a gente está lá, que o irmão a gente sabe que é crente, que é fiel, o clima é diferente. Por mais saudade que todos ali estão dele, você vê que as pessoas estão felizes por saber o que venceu a batalha, que guardou a fé e que está morando nas mansões celestiais. O povo de Deus tem que ter esse sentimento, o mesmo sentimento que Paulo tinha na Bíblia. Morrer para mim é lucro, viver com Cristo é muito melhor do que viver aqui na terra. Morrer para mim é lucro, estar com Cristo é a minha prioridade. Nós fomos chamados como igreja do Senhor, para nos últimos dias manter a santidade, manter a devoção a Ele, uma busca constante com Ele. Jesus vai voltar e vai levar o seu povo, eu e você, povo santo e adorador a Ele. É chegado os últimos tempos e nos últimos dias, é necessário que nós tenhamos um aumento da necessidade da vigilância. O diabo não está vindo com chifres, com tridente, com fogo. Não, ele está disfarçado nos prazeres da vida, nas coisas que aparentemente são maravilhosas, mas são isso que tem levado o seu povo à perdição. Está disfarçado em uma rotina, onde nós nos prendemos tantas às coisas do mundo, que esquecemos de olhar para a eternidade. 1 Coríntios 10:11 diz, essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertências para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caia. Nós precisamos, como igreja do Senhor, vigiar cada vez mais. Cada vez mais é chegado os últimos dias, e a tentação e a perdição, e a falta de moralidade, e as tentações do mundo vão entrar para nós, e nós precisamos buscar a santidade, vigiando dia após dia, cuidando dia após dia. Nós precisamos ter cuidado com o cristianismo que muitas vezes é pregado sem cruz. Um cristianismo onde tudo pode. Lugares onde você frequenta, não, pode vir, pode tudo. A graça, a super graça abundou. O cristianismo tem cruz. O cristianismo tem deveres, tem responsabilidades. Nós precisamos, como os cristãos, ficar atentos. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Portanto,
cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês e de como, dia e de noite, nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. A Bíblia já nos dizia que ele se levantaria falsos pastores atrás de seguidores. Quão atual é isso em nosso meio? Pessoas pregando um evangelho que não existe na Bíblia, inventando heresias para que os seus ouvidos ouçam aquilo que você quer ouvir. O cristianismo da facilidade, o cristianismo da permissidade, da supergraça. Mas não é esse o evangelho de Jesus. Por isso a necessidade de você, homem e mulher que fazem parte da igreja do Senhor, serem enraizados na palavra de Deus, serem estudantes da Bíblia Sagrada, conhecer as suas escrituras todas, medite nelas de dia e de noite, para que não sejam enganados pelos falsos profetas. E nós temos visto, com o advento da internet, o tanto de baboseira que se fala na internet, o tanto de coisa que você vai ouvir e fala, não é possível que a pessoa está dizendo isso. Mas existem pessoas sendo contaminadas, pessoas ouvindo e se perdendo através disso. É preciso que você tenha firmeza na palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você viva a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que você viva aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu vi uma frase hoje, pastor Charles, e gostei muito. Quem age por conveniência, na hora do erro, na hora de pecar, olha para o lado. Mas quem age por princípio, olha para cima. Nós precisamos ter os nossos princípios enraizados como povo de Deus, sabendo que nós não devemos nada para o outro, mas nós prestaremos conta ao Senhor Jesus Cristo. É chegado os últimos dias, é chegado o tempo quando o Senhor se levantará do seu trono e sentará no trono da justiça, e todas as nossas obras serão prestadas contas ao Senhor. É preciso termos a consciência que Ele nos ama, que Ele nos busca, mas Ele nos deu todas as condições, mas Ele irá buscar uma igreja santa, uma igreja que o adore em espírito e em verdade, um coração contrito de amor a Ele, um coração que busca, mesmo sendo pecador, mesmo sabendo que podemos errar, mas vive uma vida constante, buscando a santidade, buscando agradá-lo, buscando dar o seu melhor para ter uma vida em santidade e uma vida na sua obra. É chegado os últimos dias. Nos últimos tempos teremos um derramamento do Espírito Santo. Joel 2:28. Então, depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Nós estamos vivendo os últimos dias, a natureza tem bradado, as pessoas e o social têm mostrado a degradação do ser humano. E não se engane, não vai melhorar, mas vai piorar. Para que se cumpra o que diz o Evangelho, cada dia vai piorar mais, até que venha o anticristo. Mas é promessa do Senhor Jesus, que nos últimos dias derramará do teu Espírito Santo sobre aqueles que o seguem. Ele derramará sobre o Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a vida, sobre a sua família, e revestirá a sua casa com o poder para resistir ao diabo. Ele não nos deixará sozinho, Ele nos deu o teu Espírito Santo, para que nos últimos dias pudéssemos ser cheios e capacitados para vencer os últimos momentos. É promessa do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos dias, Ele vai te encher, Ele vai encher a sua família, Ele vai encher a sua casa, e você vai encontrar forças aonde você dizia que não existia.
Quando você enfrentar uma luta que você disse, eu não consigo, o Espírito Santo estará com você, te dando graça, te revestindo, te dando força, para você continuar como igreja santa do Senhor, buscando a Ele, adorando a Ele, nos últimos dias. É chegado os últimos tempos, o Jesus está à volta. Esse é um tempo onde aumenta a esperança da igreja. Quando a gente fala de escatologia, muitas vezes nós ficamos com medo. Ah, lá vem o pastor passar medo em mim. Eu não quero ter medo do inferno. Não, meus queridos, nós estudamos escatologia para que a nossa esperança da volta do Senhor aumente, para que vivamos o nosso coração buscando adorar a Ele, vivendo por Ele e adorando a Ele. É chegado os últimos dias e Ele espera por uma igreja santa.